Muito bem, vamos conversar hoje sobre a divindade de Jesus. Nós sabemos que os defensores da divindade de Jesus começaram essa defesa na patrística. A patrística são os padres que substituíram os apóstolos. Depois da morte dos apóstolos, continuou a igreja com os santos padres, por isso chamado patrística. E eles são os apologetas defensores da fé cristã. É importante saber que Jesus é tratado como divino no Evangelho de João e nenhum outro evangelho. E é usado a frase eu sou para identificar Jesus como Deus, lembrando o livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, onde Deus se diz eu sou Deus. Então nós vamos agora pegar duas frases de João, onde Jesus fala que eu sou, e a frase do Êxodo para fazermos uma comparação. João 8:58. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. João 8:28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas isso falo como o meu Pai me ensinou. Então aqui nós vimos duas vezes a frase eu sou no Evangelho de João. Em Êxodo capítulo 3, versículo 14, diz assim: Deus disse a Moisés: eu sou o que sou, é isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Muito bem, o que nós podemos buscar na fonte para entender? Nós vamos buscar na fonte da Septuaginta, que é traduzida para o grego, e aí nós vamos tirar uma grande dúvida. Veja bem, em João 8:58, em João 8:28, em todo o Evangelho de João, onde a frase eu sou existe, o termo usado em grego é ego eimi. E no Êxodo 3:14, o termo usado em grego é ron, para dizer eu sou. O eu sou do tetagrama metafísico é usado o termo, a frase ron. E quando se trata de humano se apresentando, vamos dizer assim, é ego eimi. Ego eimi. Então há uma diferença na frase, na conotação, no escrever do grego para denominar a presença de Deus, né? No eu sou. Então, se você for ver lá no livro de Gênesis 17, no livro do Êxodo 15:26, Isaías 51:12, né, você vai ver que em grego está ron, que é o tetagrama, que é a metafísica. E se você for ver no texto de João, está ego eimi, que é uma apresentação de um ser humano e não de um Deus. Tiramos a dúvida com o Deuteronômio 32:39, que diz: vede agora que eu sou eu somente. Então é Deus falando. E aqui a tradução do grego é ron. E nós temos também em Gênesis 45:3 que diz: eu sou José. E a tradução está ego eimi. Então percebe-se que há uma diferença da tradução no Antigo Testamento, que afirma que quando se trata de Deus, a tradução eu sou é ron. E quando se trata de humanos, a tradução é ego eimi. Portanto, cai por terra a expressão ou a teologia que afirma que quando Jesus em João se denomina como eu sou, ele está se conotando, está se denominando como Deus, não é? Não procede porque o termo usado do tetagrama
metafísico é Hon e não ego em mim. Uma outra dificuldade que nós apresentamos para identificar a divindade de Jesus é o batismo. Nós vimos que o batismo de Jesus no Rio Jordão, por João Batista, ele mostra algumas dificuldades. Quais são? João Batista batizou para o arrependimento e o perdão dos pecados a todos os que vinham até ele. Jesus foi até ele, Jesus também foi batizado. Isso significa que ele se arrependeu e foi perdoado dos seus pecados. Logo, Jesus era um ser humano que se arrependia e também se batizava. Você pode ver isso lá, não é, no texto Marcos 1:4. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Aí você pode dizer assim, mas Jesus batizou-se para dar exemplo para todos, e por isso que ele se permitiu ser batizado. Lá 15, Mateus 3,15, Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. Jesus se permitiu batizar para cumprir toda a justiça. Que justiça? Onde está escrito que era preciso Jesus se batizar para cumprir justiça? Onde está escrito isso no Antigo Testamento? No Novo Testamento não vale porque ainda não existia, mas no Antigo Testamento tem alguma coisa escrita que diz que precisava se batizar para cumprir toda a justiça? A justiça? Não. Ou colocaram na boca de Jesus, o escritor, ou é mentira de Jesus. Então nós vimos Mateus 3:6, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Todo mundo. Lucas: e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Era essa a função de João Batista, fazer com que as pessoas se arrependessem e se batizassem, pedindo o perdão dos pecados. Então era uma confissão pública de um pecador se batizar. Logo, quando Jesus se batiza, ele está se confessando publicamente que era um pecador. E aí você continua com a ideia de que Jesus fez isso como exemplo. Não existe nenhum texto bíblico que diga que Jesus fez ou praticou o batismo dele mesmo, ou se deixou batizar por João Batista para um exemplo. Isso é teologia, isso é o diz-que da teologia. Não está no texto bíblico esta informação. Então, o que se tem, cientificamente, entendendo historicamente, é que Jesus se batizou porque ele era um pecador como qualquer outra pessoa. Também nós podemos ver em João 1:51, que diz assim: e disse-lhe, na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então aqui em João, Jesus diz àqueles que estavam, os guardas que estavam cuidando da prisão dele, ou que estavam chicoteando Jesus, de que esses guardas iriam ver Jesus subindo ao céu e os anjos junto com ele subindo aos céus. Esses guardas morreram e não viram esse fato se consumar. Então Jesus mentiu, João mentiu, o que aconteceu? Marcos 14. Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: és tu o Cristo, filho de Deus bendito? E Jesus disse-lhe: eu o sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. De novo aqui Jesus fala que o centurião iria ver o Filho do Homem
sentado à direita de Deus, vindo sobre as nuvens. Esse centurião morreu e não viu. Não está no futuro aqui. Jesus não está dizendo vocês vão ver no futuro, no longo futuro. Não é uma profecia de futuro. Mateus 26, 64. Disse-lhe Jesus: Tu o dissestes, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Piorou aqui, né? Jesus 26, 64 diz que em breve ia acontecer, que ele iria vir sobre as nuvens, sobre o poder de Deus e tal. É esse povo que esperou lá, do qual Jesus prometeu, não aconteceu. Aí é claro que a teologia diz assim, não, mas isso está no futuro. Jesus quis dizer que ele vai vir um dia, que vai vir sobre as nuvens, que nós estamos aguardando. Não, aqui está. Vereis em breve, está no presente, para aquelas pessoas que Jesus está falando, não é para nós. É claro que a teologia vai dizer para nós, mas Jesus está dizendo para eles, olha, vocês que estão aqui e me prenderam, vocês vão ver eu subir e junto com os anjos descer sobre as nuvens com o poder de Deus, vocês vão ver. E não aconteceu. Por último, Lucas 22, 69. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Desde agora. Então, mostra aí que era o presente. E isso vocês irão ver. Ver com os olhos. Não é com o espírito, não é com a alma. É ver materialmente Jesus descendo, subindo, Jesus indo para o céu e voltando sobre uma nuvem. Isso não aconteceu. Então, mais uma vez, esta frase, esta profecia de Jesus não se cumpriu, ou o escritor da Bíblia inventou, ou Jesus mentiu. O que aconteceu? Gente, isso tudo está para a gente pensar, para a gente refletir. Se alguém tem algo a acrescentar, que seja algo científico, exegético, pode acrescentar, vamos conversar sobre esse assunto. É um assunto polêmico, traz várias dúvidas, vários questionamentos. Vocês têm que estar de mente aberta para acolher a mensagem, para entender o que está sendo dito, para refletir, para chegar a uma conclusão mais acertada. Sei que para quem foi criado numa igreja a vida toda, seguindo aquele mesmo ensinamento, aquela mesma fé, está entranhado no ser dessa pessoa a crença. Então, dificilmente essa crença se sente abalada ou se fragiliza. E quando se fragiliza, traz muita dor, muito sofrimento, porque você acreditou em algo que agora está fragilizado diante da ciência, diante da exegese. Então, causa muita dificuldade. Mas você é convidado a refletir e a pensar sobre essas questões. Um abraço, tchau!